tropa que faça sua apresentação pessoal, dizendo o nome e a localidade. Né, pode começar pela Ana, né, vamos na ordem alfabética. Eu não sei se a Ana vai poder falar agora, chefe, porque ela está no hospital. Tem razão. Então vamos lá, Ricardo, se apresente. Boa noite a todos, sempre alerta. Meu nome é Ricardo Ramos, sou do 85º GEMAR de Caraguatá e estamos aí para aprender fazendo, como o chefe Celso disse. Camila? Eu sou a chefe Camila, do 1º GEMAR Marcílio Dias, de Fortaleza, Ceará. Eu sou o chefe Celso Costa Curta, sou do grupo escoteiro São Paulo, né? Sou advogado e sou atualmente chefe assistente na tropa escoteira aqui do nosso grupo. Gisele? Ela estava em reunião também, chefe. Acho que só nós vamos poder falar. Então tá bom. Então o nosso tema é um tema muito importante no dia a dia do movimento escoteiro, né? Todos os temas são importantes, mas este aqui ele envolve uma responsabilidade civil, penal, né, criminal. É um assunto muito importante e que é a política de proteção infanto-juvenil. Então eu vou pedir para nós inicialmente realizarmos a nossa bandeira. Oi, chefe. Foi. Atenção, chefes, alerta. Bandeira nacional em saudação. Firmes. Descansar. Ricardo, você pode promover a oração? Queria agradecer a oportunidade de aprendizagem, pela oportunidade de estarmos reunidos em pró de aumentar nossos conhecimentos e assim podemos transmiti-los e fazer com que as crianças tenham um mundo melhor para viver. Espero que corra tudo ok e que Deus nos ilumine e traga muita saúde para todos nós. Que assim seja, amém. Amém. Então agora nós dividimos as nossas apresentação nas três regras principais, né? A regra 141, a política de proteção infanto-juvenil, vista pelo nosso POR. Então a chefe Camila vai ter a honra de nos mostrar então essa regra importantíssima. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Com relação à regra 141 da Política de Proteção Infanto-Juvenil, POR. Todos esse material é baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente para ser escrito. É a primeira coisa que a gente deve contar. No primeiro item da regra 141, nós vemos que a União dos Escoteiros do Brasil fortalece e renova seu compromisso com a sociedade em assegurar um ambiente escoteiro seguro para as práticas de suas atividades educacionais. Ou seja, sem isso, nós não conseguiríamos, né, fazer as nossas atividades com segurança para os jovens. Lá no segundo item, ele vai falar que a política institucional de proteção infanto-juvenil vai utilizar de instrumentos para fortalecer o trabalho do escotista e dos dirigentes junto com as crianças. Nós fazemos o curso de proteção infanto-juvenil assim que nós entramos. Os pais recebem esse material assim que eles registram os filhos, não sei se dá para ver direitinho, recebem uma cartinha da OEB, e esse documento que é uma das 4 publicações que a UEB tem para a proteção infanto-juvenil, que é a proteção da criança e do adolescente, que é o Manual dos Pais, que é esse que eu acabei de mostrar, a proteção da criança e do adolescente, Manual do Escotista, e o bullying, o que todos devem saber no grupo escoteiro. 3 publicações impressas e um estudo em EAD, que é o que a gente faz assim que a gente entra.
Isso tudo para promover um ambiente seguro, né, de atividades. A UEB orienta as famílias, os dirigentes, voluntários e os jovens que, caso observem conduta inadequada, denunciem o ocorrido aos órgãos competentes, como preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E onde no Estatuto da Criança e do Adolescente isso vai estar escrito? Ele vai estar escrito logo nas primeiras leis, na quarta e na quinta lei. Na quarta lei, ele vai fundamentar, né, que toda a sociedade, independente de onde estejam, é responsável pela proteção infanto-juvenil. E já na quinta lei, você vai ter a culpabilidade, né, penal, já vai ser a responsabilidade penal, caso você promova um ato criminoso ou que você omita também um ato dessa natureza. Aqui nós temos os meios de denunciar, você pode procurar o Conselho Tutelar. O mais fácil é o Disque Denúncia 100. Você pode usar o 181? Pode utilizar o 181. Porém, para direitos humanos, para que ocorra o processo de forma mais ágil, você diz o 100. Ou você pode procurar os CRAS e os CREAS na sua região. Aí a proteção é responsabilidade de todo, como preconiza a lei. E qualquer adulto voluntário é fundamental que todos estejam preparados para evitar e reconhecer e agir de forma apropriada e imediata no caso desse tipo de violação. E o jovem também é responsável? O jovem também é responsável, porque ele é um membro da sociedade. E no movimento escoteiro, ele pode nos ajudar, por exemplo, se ele for do ramo escoteiro, eu posso botar o meu patrulheiro para poder me ajudar a coibir esses casos, e com isso também ele pode ir aprendendo. E agora eu vou passar a palavra para o chefe Celso. Muito obrigado, Camila. Você foi excelente na sua apresentação. A regra 142, as orientações gerais para a proteção de crianças, adolescentes e jovens em atividades escoteiras. Eu não preciso nem dizer para os chefes que isso aqui a gente tem que ter decorado, né? Isso aqui são 3 páginas muito simples, mas é fundamental que isso vire sangue e pele nossa, né? A gente tem que estar com isso bem em mente. Eu vou apresentar um filme, tá no modo apresentação, né, Camila? Esse filme, você tem que clicar em cima aos teus olhos. Se não tiver no modo apresentação, ele não abre o link. Clica lá em cima. Não está indo, não. Põe lá em cima no modo apresentação. Voltou para o começo, chefe? Não, tá normal. Agora vê se abre o link. Eu peço que vocês vejam esse... É um trailer do filme, é uma sugestão que eu faço aos chefes que assistam, porque ele tem 1h e pouco de duração, mas que tem muito a ver com o nosso dia a dia nas matilhas, nas nossas tropas, na vida com os sêniors. Camila, o modo apresentação é esse lá embaixo, tem a porcentagem, né? É o primeiro quadradinho do lado esquerdo. Tem então, a porcentagem, né? Que eu vou tirar porque não está dando certo. Vai com o cursor ali onde a chefe Mihoco te indicou, ó. Lá embaixo, na parte mais de baixo da direita, tá 70% agora, né? Parte de baixo à direita, 70%. A direita tem lá 70%. Aí tem um retângulozinho, aquilo é o modo apresentação. Parece um quadro branco, digamos assim, uma lousinha. Sim, tá nele. Aí eu coloquei a janela. Agora você volta na apresentação, porque você tirou a... Vocês estão ouvindo um áudio? Só que você tirou do modo você tirou da apresentação do Meet. Você tem que voltar a apresentar no Meet. É porque ele abre uma guia separada. Aí eu não estou... Ah, tá. Chefe, também quando vai compartilhar, embaixo, para compartilhar o som, tem um checkbox do lado esquerdo, bem embaixo. Tem que marcar também, senão não compartilha o áudio. Vou
cancelar. Tem gente pedindo para entrar, é muita coisa ao mesmo tempo. Só um instante. Por isso que é uma mulher que está fazendo, que dá conta de tudo. Eu e o chefe Ricardo já ia se perder todo aí. Ótimo, voltou a apresentar. Não. É o da direita. Aí é isso. Isso. Ah, tá. Sim, vai agora. Foi? Agora você clica lá em cima do nome aos teus olhos para ver se ele abre o link. Tá passando ok? Ainda não. Tá, porque ele pediu agora para permitir. Estão vendo? Ainda não. Sério? Nem Chefe, ouvindo? talvez na hora que foi compartilhar, você tem que escolher tela inteira. Que daí tudo que estiver sendo depois projetado vai. Se você escolher a tela que está tá o PPT e não escolher tela cheia no início, ele vai ficar só na primeira tela que você compartilhou. Gente, eu peço desculpas, mas eu não sei trabalhar com esse tipo de coisa. Perdão. E o que é que eu faço? Eu retorno. Chefe A gente... Miroco, você consegue apresentar, chefe Miroco, aquele que eu lhe mandei? Vou ter que achar, peraí. Volta um pouquinho, Camila, que a chefe Miroco talvez ela consiga lá, pela experiência apresentada dela. Sai da sua apresentação. Ok. Não tem problema, a gente optou por dividir os trabalhos para justamente a gente aprender e quando formos fazer mais para frente, acho que essa é a intenção do curso, para a gente desenvolver essas técnicas. Então, todos tiveram algumas dificuldades técnicas, né? Mas isso não tem problema nenhum, nem precisa ficar nervoso, porque está normal, todo mundo aqui está compartilhando do mesmo sentimento. Dá para ver? Sim, tá dando para ver. E agora? Sim. Tá no POR capítulo 15. Onde tá? Aqui? É isso aí. Sim. Alex, vem cá. Bora lá, hein? Vai, vai. Vai, moleque, vamos. Vai na regra, não. Vai. Vamos. Uma pena do Alex. Sabe ter feito aquela ceninha? Ana, diretora? Sou eu, É mesmo o nome do professor da turma vermelha? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens, queria falar com você sobre o Alex. Aconteceu alguma coisa? Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Eu sou carinhoso com todas as crianças. O que a Ana queria contigo? Falar com ele. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet?
Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessa? Não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Mas compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. Eu devia ter postado esse troço. Olha aqui, Davi, se você não tem coragem de enfrentar essa situação, é verdade, eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale a verdade. Não, o senhor quer um culpado. Você viu que eu tô falando de você? Ah, mas não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. Eu acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não tem confusão nenhuma, não. A palavra não conta? Então, não precisa nem dizer que o professor de educação física faz o papel do chefe escoteiro, né? O time vermelho ali pode ser a Matilha Vermelha, pode ser a Tropa Lobo, a Patrulha Lobo, e assim por diante, né? Primeiramente, né? É só um trailer, eu convido todos a assistirem, porque é um filme recente, de 2017, depois veio a pandemia, mas ele vem trazer um assunto que é muito delicado, que é a acusação desse professor de pedofilia, né? E você vê que hoje, na era da internet, né, a gente está sujeito a um julgamento instantâneo, né? E o nome do filme é Aos Teus Olhos, né? Cada um enxerga da forma como quer. Né? Uma situação pode ser inocente para mim, para aquele pai que assistiu não foi inocente, para o jovem ele enxergou de uma outra maneira, e vamos ter 100 interpretações do mesmo assunto. Só que quando entrar no grupo dos pais, quando começar o tititi, né, nós vamos ser, né, os primeiros a serem questionados. Só que o POR, há muito tempo, ele já previu, né, uma série de regras para evitarmos esses fatos, né? Olhando ali aquela cena que mostra a câmera na piscina, né? Ali já tem uma regra do POR que, se fosse seguida, aquilo não aconteceria. Alguém conseguiu identificar qual que era? Que está o professor com o menino na borda da piscina sentado? Que você não pode ficar sozinho. Oi? Ele estava sozinho e abraçou o menino, é isso? Exatamente. O que o POR poderia nos dizer? Volta lá, Camila, apresentar. O que o nosso POR poderia dizer e nos salvar nessa situação? Conseguem ver? Presença de adultos. Volta ali, presença de adultos. Né? O nosso POR diz que em toda situação com jovens, nós temos que estar com pelo menos 2 adultos, né? Junto com o jovem, não é assim? Ou com a patrulha, ou com a alcateia, nunca sozinhos, né? Equipe mista, né? Então, se nós temos meninas e meninos, nós temos que ter chefes masculinos, chefes femininos, né, para estar acompanhando. Que mais? Contato físico respeitoso. Para nós é simples, chefes. É aperto de mão de canhota. Sempre alerta, melhor possível, e deu. Né? Abraços carinhosos, né? Agora, recentemente, teve um pastor, não sei se acompanharam, que deu um abraço na festa lá do Wesley Safadão, e isso virou uma polêmica, dizendo que ele abusou da moça, da menininha, né, aliás. E é aos teus olhos, né, novamente. Quem olhou na festa não viu nada, quem olhou na internet viu muita coisa, e aí vamos ter 1000 interpretações e não sabemos qual foi a interpretação da jovem. Aquilo apareceu um abraço, cada um vai dizer o seu, não vou dizer se foi certo ou se foi errado. Mas o POR mostra contato físico respeitoso. Olha no desenho, né? Aperto de canhota. E deu.
Nós não estamos lá para ser o melhor amigo, né? E nem o mais íntimo dos jovens, né? Nós temos uma missão que é passar o programa educativo. Contatos visíveis, né? Por exemplo, ali estava a câmera de vigilância ali visualizando, né? Mas aquela câmera de segurança é um Big Brother, na verdade. Aquilo lá inibe. Você está sozinho ali, né? No ambiente só o menino na piscina. Então, quando isso ocorreria, né? Ah, vou chamar o meu lobinho lá na Alcateia para avaliar o mapa dele, né? Vou pegar minha guia, o meu sênior, vou ali na nossa sala ali, fecho a porta e vou analisar o trabalho, a especialidade que ele apresentou. Nunca, né, chefe? Tem que ser sempre à vista de muita gente. Próximo quadro. Respeito à privacidade, né? Nós não temos direito de, num acampamento, estar vendo se ele está se trocando, está vigiando o seu celular, aquilo que tem dentro da mochila deles, né? Nós temos instrumentos para fazer isso, né? Maneiras adequadas, mas não podemos nunca violar a privacidade dos nossos jovens. Leitos individuais, né? Escoteiro dorme sozinho, né? Banheiros e chuveiros, vocês conhecem muito bem as regras, né? Masculino, feminino, e o chefe não fica ali para ficar tomando conta, vigiando e olhando o que não pode olhar, né? No máximo, uma intervenção rápida, uma chefe feminina vai dar um apoio a uma jovem feminina, mas com todo o protocolo possível para evitar isso daí. Próximo. Barraca dos adultos, né? O chefe Ricardo, ele atua na Alcateia. Estava chovendo muito e a barraca lá rasgou, né? Chama o lobinho para dormir na barraca do chefe Ricardo? Não. E o que faz, Juarez? Eu creio que o chefe tem que fazer um acontamento para esse jovem e ficar de ronda. E se tiver mais um adulto, ficar lá, mas ele não pode pôr esse menino para dormir com ele. Exatamente. O Ricardo dorme na chuva. Põe o lobinho, o escoteiro, para dormir na barraca e ele fica na chuva. Isso. Né? De forma alguma pode ter o envolvimento de uma barraca dos membros juvenis. Nós temos que, no mínimo, 3 jovens, né? Que tem que ter numa barraca, né? Você já sabe o porquê, para evitar outras situações, né? Então, sempre no mínimo 3, ou o número ímpar, né? E observando os protocolos de segurança. Próximo. Roupas apropriadas, né? Eu vi um chefe que foi acusado, né, por uma jovem de estar olhando o seu decote, né? Aos olhos dela, o chefe estava olhando o decote. Aos olhos do chefe, o chefe estava, né, repreendendo aquilo que estava sendo mostrado, né? Estava tão exposto que o chefe olhou e ficou assim, ué, como proceder, né? Então nós temos atividades aquáticas, né? No dia de calor, podemos ter aqueles jogos que envolvem água, né? E geralmente isso ocorre muito na tropa sênior, né? Aquelas guias mais despojadas, tira a camisa para não molhar, estão com top por baixo, começa a guerra de bexiga, o jogo Rei da Ilha, né? Que envolve água, sabão, lama, né? E a roupa tem que ser apropriada, né? Hoje existe muita liberalidade, né, em dizer que cada um veste o que quer, aquilo que se sente mais à vontade, mas em ambientes que nós estamos compartilhando com adultos e jovens, nós temos que ter um protocolo quanto a isso, né? Não é porque vamos fazer uma travessia, uma jornada na área do litoral, que as moças podem estar com aquele biquíni, né? Hoje as moças, a partir dos seus 13 anos para cima, né, elas já começam um desenvolvimento
mais forte, né? E a gente tem que ter a maleabilidade de conversar para que aquilo não fique exposto demais. Os meninos também já estão na fase que estão tendo interesse pelas moças, né? E voltando ao tema do filme, aos teus olhos, né? Alguém vai olhar você de um jeito, a jovem vai achar que você olhou de outro jeito, isso cai na boca de um pai, de um chefe, começa aquele zum, 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 e você pode ter certeza que você vai ser o último a saber do que estão falando de você, né? Então, quando for programar as atividades, a gente já tem que avisar com antecedência que não venham à vontade, né? Quando estiverem fora das nossas atividades, com seus pais tomando conta, com seus amigos, né? Porque o POR, ele diz que é a política de proteção infanto-juvenil, mas se você seguir as regras do POR, conforme elas estão escritas aqui, ele é uma proteção também aos chefes, né? De não serem, de alguma maneira, mal interpretados. O nosso ambiente é um solo fértil para quem gosta de abusos, né, de crianças. Aqui é o lugar que tem toda a matéria-prima para quem quer isso. E como você aprende na unidade sobre proteção infanto-juvenil, a pessoa que faz isso é aquela que você menos desconfia, né? A gente nunca vai achar que o cara vem com aquela cara de lobo mau, né? Sempre vai ter os dois lados. A relação com a família, né? A gente viu que a família ali, a esposa, a mãe interpretou de um jeito, o pai estava meio reticente, você vai deixar acontecer, você não tem coragem de tomar uma atitude e fica empunhando o pai para tomar uma atitude, você é homem, você tem que ir lá falar, porque ele também estava ali inseguro de tomar uma atitude, mas depois ele foi empunhado pela esposa, ele tem que tomar. Se a gente tem uma relação com a família, com os pais, e cria um bom diálogo com os pais, né, ali já teria tido um diálogo e não uma interpretação. Os pais vão conhecer quem é o chefe, quem está lidando com nós no dia a dia. Outra coisa que é fundamental nesses tempos de atividades online, vou validar, então, as especialidades da minha escoteira, né? Vamos fazer uma live. Tem algum problema de fazer, já que estamos tão distantes, de fazer essa live sozinho com a nossa escoteira? Tem, sim. Né? Porque o que acontece? Os pais saem do quarto, ela está ali né? A partir do momento que ela viu que não tem ninguém, a gente não sabe. Esse chefe entrou em contato com a minha filha e falou não sei o que com ela, né? E aqui, no nosso caso, a gente está gravando, mas isso é a nossa avaliação de especialidade não foi gravada. Quem vai te proteger? Quem vai falar que você não disse aquilo, que você não se insinuou, que não mostrou algo que não deveria? Então, importante a relação com a família. Fala, mãe, hoje eu vou fazer a avaliação da especialidade de matemática da sua filha. Você pode estar ali acompanhando, ali na sala, do lado, né? Nunca ficar sozinho com o jovem. Ausência de cerimônia secreta, né? Esse é outra coisa que não pode ter. Imagina um técnico ali falar, vou ensinar ali no vestiário alguma coisa secreta, só eu e ele que podemos saber a técnica que eu vou falar dele sobre natação, né, nesse filme, por exemplo. Agora, tropa sênior, fazer uma atividade secreta, né, o compromisso sênior, que geralmente falam que é secreto, que ninguém pode ver o que está acontecendo, ele não é secreto, ele é reservado, né? Ele é reservado e o pai pode participar. Atualmente, eu vou dar um exemplo do meu grupo, está tendo um protocolo de retomada das atividades e pediram para que os pais não participassem, né, para não aglomerar, né, dentro do grupo. Eu falei, opa, tá errado. Os pais podem e devem estar lá dentro. Peça para ele o protocolo igual do jovem. Não precisa estar todos os pais, não vai ficar pai, mãe, filho, toda a família esperando o jovem ficar, mas você não pode impedir o pai de participar de nenhuma cerimônia, não pode impedir o pai de participar do acampamento se ele quiser,
né? Porque ele tem o dever de vigilância, né? Ele não é obrigado, porque nós somos os escoteiros do Brasil, confiar 100% em nós, principalmente quando ingressaram ali novatos. Eles têm o direito de desconfiar, de saber aonde estamos indo, e eles podem, sim, estar acompanhando toda e qualquer atividade nossa, né? E não existe cerimônia secreta. Pode ter cerimônias reservadas, então você convoca somente aqueles que têm a Lis de Ouro para participar, não tem problema, porque vai estar todos ali participando. E deixa o segredo, entre aspas, do compromisso sênior, para não quebrar a magia para aquele quando for fazer. Isso não tem problema. Trotes são proibidos, né? Voltando ao abuso, né, de assédio sexual, às vezes alguns meninos propõem fazer uns trotes, quando tem a passagem, de jogar água na camiseta das meninas, né? Mas uma coisa que é o vestuário inadequado e o trote que é proibido, né? Então é fogo e gasolina. Então tem que ficar atento. Você não pode fazer nada que constranja, que humilhe, né? É uma coisa velha, assim, isso aí já era para ter sido extinto. Tanta coisa que poderia já não ter mais comportamentos, mas isso parece que é legal, né? Fazer alguns trotes com o jovem. Então não pode ter de forma alguma. Temos que ser criativos em fazer passagens alegres, né? Transição do ramo lobinho para o ramo escoteiro, conforme é determinado no nosso... Como que chama, gente, o livro? Peraí. Padrões de atividades escoteiras, né? Nossos padrões de atividades escoteiras já determina como devemos fazer nossas passagens, não existe isso de trote. Bullying, hoje as unidades didáticas tratam exclusivamente sobre o bullying, né? Eu acredito que o bullying, o próprio sistema de patrulha, o método escoteiro, o nosso programa educativo resolve, né? O bullying dentro do nosso movimento, e se o jovem conseguir levar isso para fora, consegue também. A lei escoteira e a promessa escoteira, se trabalhado bem com o jovem, e conforme está aqui no POR, é proibido, mas a gente consegue resolver até dentro do nosso movimento esse problema do bullying. Próximo. Disciplina construtiva, responsabilidade pelos jovens, né? A responsabilidade de todo associado da União dos Escoteiros do Brasil. Espera-se que os membros do nosso movimento comportem-se de acordo com os princípios determinados, né, pela promessa e a lei escoteira, que eu estava falando. Se o jovem seguir o que está na promessa, né, e alguns itens da lei, nós temos jovens valorosos, né? O resto a gente vai encaixando e vai resolvendo com o nosso exemplo positivo, né? O chefe é o líder máximo, é através de nós que o jovem copia o comportamento. Então, se você tem um menino lá, que ele tem uma característica física, e o chefe, sabiá, né? O jovem vai falar, ele parece mesmo um sabiá, a perna dele como é fina, né? E o que pode ser engraçado, pode parecer uma intimidade, o jovem não se importa, aquele jovem não se importa, mas vai chegar o momento que alguém vai fazer a brincadeira com a girafa, né? Porque copiou o chefe fazendo, o chefe falou de animal, usou uma característica física, né? Aí vai ter o baleia, vai ter diversos comportamentos que a postura do chefe vai influenciar. E o nosso forma de falar, nos vestir, nos comportar no dia a dia do grupo é o que é espelhado para os jovens, né? Agora vamos entrar num assunto que é a regra 143. Convido o chefe Ricardo para explanar. Está desligado o seu áudio, chefe. Desculpa. Vou aproveitar um gancho que o chefe Celso deu, que é realmente isso. A questão das crianças se espelharem, né? Elas se espelham nas atitudes do que o chefe tem. Elas faz parte do método escoteiro o exemplo, né? A gente age com todos os exemplos. E isso também faz com que a gente entre num detalhe muito importante.
por exemplo, o POR, ele é restrito e ele é bem certeiro a proibir. Ele proíbe o uso de qualquer tipo de bebida alcoólica, tabagismo, ou uso de droga, em qualquer atividade escoteira. Porque não teria cabimento, né? Você, com jovens, está lá com uma latinha de cerveja na mão, né? Você está com jovem fumando, né? Acendendo um cigarro lá. Acredito que deve ter chefes que fumam, deve ter chefes que bebam, mas a orientação do POR, né, é justamente que jamais seja feito isso em nenhuma atividade escoteira. Enquanto ele estiver lá com os jovens, ele deu o exemplo de que isso não é bom. Não é só porque não é bom, é porque realmente, além de trazer maus hábitos, não favorece nada a saúde, né? Não tem como isso ser uma coisa boa para os nossos jovens. Se a gente prega tanto o melhor, né? O melhor, um mundo melhor, um jovem melhor, um cidadão melhor, como é que a gente vai poder descuidar da saúde dele também, né? Não tem cabimento. Então, a política da União dos Escoteiros do Brasil, ela proíbe o uso de bebidas alcoólicas em qualquer atividade escoteira. A UEB também reconhece que o hábito de fumar é nocível e recomenda formalmente que os dirigentes adultos evitem o uso de tabaco em seus derivados em qualquer atividade que envolva jovens e membros. E o drogas ilícitas, então, acho que está mais do que explícito que não é permitido, né? Se não é permitido uma droga que é lícita, que não deveria ser, mas imagine a ilícita, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que realmente usar do exemplo com o jovem, né? Se você não usar desses hábitos, né? A gente não tem um slide um pouco antes desse, chefe, que aponta bem isso. O jovem vendo a bebida, vendo o tabagismo, e eles vão repetir isso, né? Eles vão achar que isso é uma coisa normal. E talvez não seja aos teus olhos, né? Como diz o tema anterior lá, o filme, mas a fundo e numa análise maior, a gente tem sim muito do que prejudicar nossos jovens com esses hábitos. O último slide, né? Não existe ensino, né? Isso o Baden Powell falou muito bem falado, não existe um ensino que não se compare ao exemplo, né? Então, se a gente usar essa frase do Baden Powell e o POR, a gente vai estar, com certeza, fazendo o que é melhor para os nossos jovens. Aí eu devolvo a palavra para o nosso Celso, chefe Celso. Excelente. Tem algum dos convidados aqui que seja advogado, atue na área de direito? Só eu? Eu vou contar para vocês, então, uma mudança que teve no nosso Código Penal, né? Que é o artigo que fala sobre o estupro, artigo 213 do Código Penal. Quando eu me formei na faculdade, eu estudei que estupro era a conjunção carnal forçada entre homem e mulher, né? Traduzindo, só temos adultos aqui, acredito, né? Seria a penetração do pênis na vagina de forma forçada, involuntária. Isso era considerado estupro. Só que essa lei ela foi revista, né? E hoje, vários atos que não são consentidos, né? Ele é considerado estupro, né? Então, passar uma mão, um beijo roubado, uma encoxada, todas essas outras modalidades, né, também é considerado estupro, né? Então, às vezes, nós não temos conhecimento, nós achamos que aquelas coisas simples não configuram, né? Então, às vezes, sentar um jovem no colo, né? Isso daí, aos teus olhos, pode não ser nada, né? Mas aos olhos de quem está ali olhando, pode ser um absurdo. Eu vi, assim, várias vezes, num grupo escoteiro lá de Vênus, né? Quando eu estava passando por Marte, aterrissei em Vênus, e uma jovem, né?
ela tinha verdadeira paixão por um chefe jovem, muito bonito, né? E com essa roupa que eu, aos meus olhos, julgo inadequada, ela vinha correndo, via o chefe e dava aquele abraço de cinema, cinematográfico, que fica até em câmera lenta, e ela abraçava ele com as pernas e dava aquele abraço gostoso, né? Dependendo de quem olhar, isso é abuso, né? Isso pode configurar, dependendo da onde as mãos e as partes íntimas tocarem, pode ser considerado estupro. Então, é um assunto muito delicado, nós temos que ter uma postura ética, uma postura rígida conosco mesmo, né? E o chefe, né, ele não está lá para ser o cara mais legal do mundo, né, o mais popular. Pode ser carismático, pode ser o bonitão, só que o chefe está lá para aplicar o programa educativo, né, praticar o escotismo dentro do escotismo, né? Eu adorei essa frase, né? Quem elaborou essa frase pegou bem no ponto. Então, nós estamos lá para fazer esses jovens serem brilhantes, né? Não precisamos ser reconhecidos, não precisamos ser convidados para festas de aniversário, festas íntimas, ser o popularzão, o chefe veio na minha casa. Até esse assunto, o chefe veio na minha casa, já vai cair no ouvido de alguém. Ali no filme, alguém veio dando um beijo, né? Acho que na testa, na cabeça. Aí a outra mãe, beijo? Foi na boca? E aí já vai, na boca? Mas é pedófilo. Depois vocês vão ver que nesse filme, eu acho que fica uns 2 a 4 minutos só na conversa do celular, como a coisa começa a distorcer, né? Então, o chefe vai ser convidado, às vezes, para ir numa festa de aniversário, vai ser convidado, e começa a ficar popular. Só que nós temos que ter, né, muito cuidado, né? Nós temos uma missão, né, de formar, educar os nossos jovens, né? A maioria dos chefes aqui devem ser pais, né? A mesma coisa eu digo para quem é pai. Nós não temos que ser amigo dos nossos filhos, ser essa pessoa moderna que meu filho é o meu melhor amigo, a minha mãe é minha melhor amiga, eu conto tudo para minha mãe. É óbvio, isso, a educação tem que gerar isso, esse respeito mútuo. Mas não é não, né? Você não vai, e por causa disso, e a gente tem que educar os jovens conforme a nossa missão, entregar o projeto educativo pronto. Eu costumo dizer que quando a gente tem aqueles... eu fui nomeado chefe assistente, eu não sei o que fazer, né? Então vai agora vir 2 estagiários para a minha sessão que começam no próximo sábado. Chefe, o que eu tenho que fazer? Falei, a sua missão é levar esses jovens à Lis de Ouro. Como assim? Sim, a sua missão é levar o chefe à Lis de Ouro. Não existe assim, eu não quero a Lis de Ouro. Eu vou aplicar todo o programa educativo para que o jovem chegue. É uma opção dele não querer tirar a Lis de Ouro, mas todas as atividades é para mim levar. Eu vou saber que eu cumpri a minha missão, é por isso que eu me emociono quando eu vejo um Cruzeiro do Sul, uma Lis de Ouro, um Escoteiro da Pátria, uma insígnia de BP, que nossa, esse jovem atingiu 100% do programa educativo, do que está no mapa, da sua progressão. Ufa, olha, foi difícil de fazer, né? E o POR, nesse capítulo 15, ele traz uma regra que aparentemente é uma proteção infanto-juvenil, ela cumpre a sua missão, mas é uma regra para proteger os chefes voluntários. Se vocês seguirem exatamente o que está escrito, nós vamos diminuir muito os riscos que corremos em estar em contato com o tesouro da vida de cada pai, né? Então, mexe com o meu filho, você vai ver a onça que vira ali, né? Então, você era o melhor chefe até sábado passado. A partir do momento que caiu um assunto esquisito, você virou, né, a cabeça a ser cortada. E depois, não adianta querer voltar para o grupo, não vai ter cerimônia de desagravo, não vai ter nada, porque a tua reputação, uma vez manchada, não vai ser corrigida. Nós tivemos um caso, não sei se todos vão se recordar, aqui em São Paulo, que era a escola base,
uma escola aqui na Aclimação, no bairro de São Paulo, e que uma rede de televisão, né, já chegou com todas as câmeras lá quando teve uma denúncia, nem era a época da internet, e condenou o Maurício, que era o dono da escola, e picharam no muro, estuprador, isso e aquilo, e foi tudo boatos, conversas mal conduzidas com criança, você fala assim, filho, você comeu a moeda? Né? A criança está brincando com o cofrinho, você fala, comeu a moeda? Comi. Como que você comeu? Aí você corre com ela no médico, vai fazer raio-x para ver se ela engoliu uma moeda de metal, e a criança falou, comeu, porque a pergunta ela achava que tinha que responder sim. Se às vezes você perguntar para um lobinho, o chefe passou a mão em você, e ele cumprimentou com a canhota, ela vai entender que passou a mão. Né? A forma que os olhos da criança enxerga aquilo é diferente da forma como o pai interpreta aquilo. Então, se eu peguei um canhota de esquerda, eu passei a mão nele, ó, passei a mão, né? Que é diferente de passar a mão. Né? Então, eu abro agora para debate, para perguntas, agradeço, né, por vocês estarem nos acompanhando, estou aberto a qualquer pergunta, informação, compartilhar um fato que ocorreu nesses grupos de Marte, Vênus, Lua, que sempre faz a gente crescer com os exemplos. Vamos lá, pessoal. Kátia, Oi? Kátia Gregório, você atua em que ramo? Oi, chefe, boa noite, sempre alerta. Sempre alerta. Ramo escoteiro? Chefe assistente do ramo escoteiro. Me contaram aqui que tem um jovem lá bonitão, e você deu um abraço mais apertado nele ali. Como que foi isso, chefe? Ai, que mentira isso, chefe. Falaram demais. Eu adorei essas suas viagens por Marte e Vênus, achei o máximo. Você não deu esse abraço apertado lá naquele jovem bonitão? Não, chefe. Falaram que você foi dar o parabéns lá que ele recebeu a Lis de Ouro e você deu um abraço apertado nele? Olha, isso daí ficam sempre me cobrando, sabe? E realmente, de vez em quando, eu deixo escapar, porque meus jovens, assim, eu sou a mãe da turma. Ah, muito bem. É uma provocação que eu estou fazendo, é claro que eu não sei nem aonde é o grupo da chefe, eu estou falando. Eu sou de Tatuí, interior de São Paulo, chefe. Ai, que legal. Né? Nós já voltamos presencial, ramo Lobinho está híbrido, escoteiro sênior e clã atuando presencial. Maravilha. Aí nesses grupos de Marte acontece alguma coisa semelhante assim, Kátia? Olha, chefe, nós tivemos, quando eu ingressei, quando minha filha, né, ingressou no movimento, eu comecei como mãe de apoio, na chefia eu estou 1 ano. E no grupo que ela começou, contam de uma história de um chefe que se envolveu com uma guia. Esse chefe largou da esposa e ficou com a guia. E o grupo achou por bem expulsá-lo. Uhum. Então... Tá certo. Tem um item do POR que a gente falou aqui, eu abordei muito a parte de abuso por causa da temática do filme, né? Mas não é só isso, tem a parte de segurança, que é esse item que fala de ter sempre dois chefes, no mínimo 2 chefes, né? Acompanhando o grupo. Todo mundo sabe, quem não sabe que é novato ainda no grupo, de um caso, né, emblemático, que até hoje é o maior mistério dos escoteiros do Brasil. Que sumiu. Né? Que sumiu a pessoa porque foi um único chefe, né? E ocorreu um acidente e foi pedido para um jovem ir sozinho, então, buscar ajuda, né? Em uma daquelas palestras que o chefe Luciano deu, a palavra que ele usou é: quem tem um, não tem nenhum. Exatamente. Então, você vê que eu abordei muito esse lado por causa do nosso exemplo do filme, mas a gente tem que ter sempre em mente que esse POR ele foi muito bem redigido,
né? Tem regras aqui que valem ouro, né? E ter sempre chefia feminina e masculina, né, chefe? Exato. Porque senão, se a né? prova for mista ou a alcateia mista, não dá certo, só a presença ou masculina ou só feminina, não tem como. E a regra é uma só, não tem a chefia mista para acompanhar, não tem atividade. Faz, né? concordo. Não tem, não dá para improvisar, eles vão ficar tristes. Paciência. É melhor ficar triste do que outros problemas surgirem. Também acho. Né? Tristeza, a gente faz uma atividade legal no próxima sessão e recupera a alegria. É que o voluntariado está muito pouco, está muito difícil. Exato. Verdade, chefe. Chefe Juarez, conta teu exemplo. Chefe, eu não sei se o chefe Celso viu, tinha umas mensagens lá no grupo, no chat. Ah, não vi, deixa eu olhar aqui. Fala aí. E houve uma polêmica com relação às barracas, ao quantitativo de barracas. Se eu saberia nos responder aqui como seria a divisão no caso das barracas lotadas? Aí, em caso de barracas lotadas, aí a gente vai entrar numa outra unidade, né, do curso, que é a programação do evento, né? Mas, por exemplo, se um jovem, a barraca deu algum problema na barraca, ele ficou sem barraca. E aí, como proceder nesses casos? Como remanejar esse jovem? Então, pode... Se eu puder ler ali as mensagens para interagir mais ou menos. Quem é que mandou? Qual é o nome da pessoa? Começou com a chefe Graziella e terminou na chefe Juliana. Juliana Montoro, deixa eu ver aqui. Isso. A Graziella... Nunca, caso haja outras barracas, verificar se há um espaço e realocar o jovem para outra barraca e ou providenciar outro local seguro para que o jovem possa passar a noite. Tá certo, mas esse local seguro tem que estar dentro das regras aqui, né, de ter o chefe acompanhando, tem que estar todos os outros itens aqui sendo seguidos. Existe assembleia de tropa, onde todos fazem combinados e devem segui-los. Não precisa repreender e sim firmar o compromisso já assumido anteriormente. Discordo, chefe. Em acampamentos, as crianças vão acompanhadas dos pais? Não vão acompanhadas dos pais, mas pelo menos aqui no meu grupo tem os pais de apoio. É uma prática que nós temos aqui que deixa os pais confortáveis, né? Então, a gente tem a chefia, tem os pais de apoio que levam em seus carros, tem os pais de apoio que ajudam, às vezes, no suporte a alguma coisa, né? Não vão acompanhados dos pais. O nosso programa é para dar independência e autonomia dos pais. Na fase da alcateia, é muito comum ter os pais voluntários ajudando, porque é acantonamento, o lobinho não cozinha, é outro programa educativo. Quando eu estava dando os exemplos, eu falo de uma forma genérica, como é o nosso curso, né? O nosso curso fala das 4 sessões, então é de lobinho a pioneiro. Então não estou tratando de um tema específico de sênior e está com a mãe lá cuidando da barraca dele, não é nesse sentido que eu quis falar. Se as barracas estiverem com um número máximo de jovem, né, nesse caso, a gente tem que providenciar um toldo, um bivac, uma lona, vamos ter que adaptar a circunstância. Nós somos escoteiros para encontrar a solução, né? Não vai ser o ideal, né? Mas a gente não pode também colocar 8 onde cabem 4, né? Porque aí não vai ter sentido, né? Essa barraca que quebrou. E prever, né, que essas coisas possam acontecer. Né? Você leva o número contado de barracas, pode ser que no nosso grupo a gente faz a verificação, né? Antes do acampamento, se elas estão em ordem, e leva uma de reserva, caso aconteça um acidente. Juliana, pode falar. Oi, chefe, boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Bom, eu fiz alguns comentários, aí nas mensagens e tal,
O primeiro foi com relação ao traje, né, das meninas em algumas atividades, principalmente aquáticas, né, e tudo mais. Aham. Que é aquilo, né? O combinado não sai caro, né? Então, se você faz um combinado com o seu jovem, com a sua tropa, né? Basta você lembrá-lo daquele combinado, né? Então, você não precisa chegar para ele e falar assim, olha, isso aqui não pode, né? E repreendê-lo, e ele se sentir mal de você estar sendo repreendido, ou deixar, vou ficar de lado na atividade. Não, você já sabia que tinha que ser com aquele traje, foi um combinado da tropa, então vamos manter o combinado. Se você não quiser fazer a atividade, tudo bem, né? Mas se você quiser fazer, vai ser dentro do combinado com todo mundo, né? Perfeito. Então foi nesse sentido que eu coloquei essa mensagem, né? Perfeito. É exatamente esse. Às vezes a gente se manifesta de forma escrita e a gente também interpreta, como não tem a entonação da voz, às vezes a gente até interpreta de uma forma equivocada, né? Eu percebi, aí eu falei, eu acho que é melhor eu me explicar. Aí é melhor, aí é o melhor dos mundos. Eu também prefiro sempre que a gente fale, porque às vezes a gente interpreta, até lendo rápido, com a vista cansada numa sexta-feira, a gente pode até pensar que leu uma coisa e leu outra. E você está certíssima, nunca repreender os jovens na frente dos outros, né? A não ser que seja uma coisa que envolva segurança, né? E ali você tem que tomar uma atitude, um álcool que vai ser colocado numa fogueira, aquilo pode explodir, você tem que tomar uma decisão rápida, mas não reprimir, né? Você não vai chamar ele de nome, seu idiota, por que você trouxe isso? Mas o combinado, como a chefe disse, não sai caro. Explicar o porquê e o para quê, né? Nós não vamos utilizar essa vestimenta nessa ocasião, por mais desagradável que ela seja, não vai ser utilizada, porque não é o ambiente, nós estamos em um grupo muito grande, nessa situação é melhor não, né? Sempre a gente pecar pelo zelo, excesso de zelo, do que pela liberalidade de façam o que quiserem, né? Porque depois a gente responde pelas ocorrências. Bom, eu fiz uma outra colocação que eu acho que também não, a interpretação de alguns acho que não deu muito certo. Com relação às barracas mesmo, né? Não é uma concordância ou discordância de ninguém, né? É que às vezes tem acampamento que acontecem imprevistos que você nem tem como remediar da melhor maneira possível, né? Então você tem que ver o contexto daquela situação, né? Vou contar uma situação. Eu era guia e fui para Aventura Sênior, tá? E que foi em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E o que aconteceu? Choveu demais, né? Assim, uma proporção que ninguém esperava, tá? Então, assim, tinha barraca de backup, porém metade das barracas foram alagadas completamente, né? Então, o que acontece? Não teria realmente nem backup para todo mundo, né? Porque são sênior e guia, então são pessoas maiores, né? Então, não dá para apertar ali, os escoteiros são mais miudinhos e tal, mas não tinha o que fazer, tinha que colocar muito mais do que a barraca suportava para que aquelas pessoas tivessem um abrigo, né? Então, tem situações e situações, né? O chefe ele não pode ficar longe da barraca dos jovens, né? Ele tem que ficar ali onde ele consiga enxergar, né? Principalmente uma atividade grande. Então, não adianta você falar assim, eu dou minha barraca para o jovem e vou em outro lugar, mas você não pode estar num outro lugar tão longe do seu jovem, né? E, em contrapartida, você também está cansado e no outro dia você ainda tem atividade. Então, você também tem que se preservar, né, para você dar conta da atividade do próximo dia, né? Então você tem que pesar várias coisas, né, antes de tomar uma decisão e falar assim, eu faria dessa maneira. Eu acho que tem a situação ali, você vai discutir com seus colegas, né, escotistas, né, para chegar na melhor decisão, né? Porque não tem uma regra. É a situação naquele momento que você vai tentar fazer o melhor para o seu jovem, com certeza, né? E é isso. A Graziela quer falar agora? Sim, chefe. Você tá mudo, chefe. Já desmutei. Sim, chefe. Ó, deixa eu responder só a chefe Juliana aqui, só um minutinho, Graziela. O chefe Juliana, tá me ouvindo?
Tá me ouvindo, chefe? Tô sim, tô Tá. sim. O que aconteceu? Por uma intempérie, uma chuva alagou as barracas, certo? Não tem mais Isso. condições de utilizar. Nesse caso, nós temos dois caminhos a seguir, né? Ou consegue adaptação para algo que a gente consiga manter a programação e chegar ao fim daquele acampamento, ou tomar uma atitude drástica, né? Em prol do quê? Da segurança do jovem, que seria cancelar o acampamento, né? Pode ser trabalhoso, aí vai ter que reunir, fazer uma reunião ali de contingência, se não tem solução, não tem barraca, não tem... Você está colocando aquele jovem num risco, né? Ou vai praticar abrigo natural, né? Se já está com essa chuva muito forte, é uma situação que a gente vai expor ele a ficar molhado, ficar com roupa molhada. Então, deu ruim, né? Aquele acampamento, ó, deu ruim, a programação não foi boa, né? Vamos ter que abortar em prol da segurança do jovem. Porque se ele ficar molhado, pega uma pneumonia, dormiu no relento, né? O pai entregou na sexta-feira, ele saudável, a gente entrega no domingo com pneumonia, né? Então a gente tem que saber também tomar as decisões para que não o problema da barraca ele não vire um outro problema maior. Não, eu entendo perfeitamente. Com certeza, a chefia vai pensar no bem-estar do jovem em todos esses pontos, né, que você colocou. A questão é que, às vezes, tem situações que você não consegue remediar dessa maneira tão rapidamente. Né? A aventura sênior, você sai de São Paulo, vai para Santa Catarina. Não dá para simplesmente você falar, vamos pegar as mochilas e ir embora. Por quê? Porque você fretou um ônibus, porque você dividiu o ônibus com outro grupo. Então, não são coisas tão simples de serem resolvidas, né? Então, aí você tem que procurar a organização do local, tentar remediar, e você vai tentar outras maneiras. Sim, mas tem coisas que não tem, né? Você tem que ver a situação e procurar fazer o seu melhor, né? E sempre pensando na segurança, com certeza. Esse é o espírito escoteiro, tentar resolver as coisas com aquilo que nós temos, fazer o melhor possível, né? Agora, imagina a gente está indo no Petar, que é uma região de cavernas aqui que a gente tem em São Paulo, e a gente perde as barracas por causa da chuva e a gente decide dormir numa caverna, abrigado ali, e à noite dá uma chuva, né? Todo mundo sabe que nessas cavernas não se entra de forma alguma em época de chuva, porque alaga e afoga quem está lá dentro, né? Então, na dúvida, aborta e volta para casa, e todo mundo triste, vamos chorar na volta, no retorno, mas eu garanto para você que os pais vão sempre achar que foi a melhor solução, né? Sempre a segurança em primeiro lugar, sempre o jovem íntegro, né, inteiro em primeiro lugar. Quem quer falar, Graziela? Era Graziela. Sim, chefe. É uma regra que eu gosto muito, essa regra 140, né? Que a gente tem que ter sempre em mente que a gente é responsável, né? Por tudo que acontece, o certo e errado no acampamento. A chefe estava falando, eu participei do Campo de Sul em 2019, nós somos de Bragança Paulista, nós somos de ônibus fretado, mas eu levei 3 barracas, pensando realmente nessa regra 140, porque eu estaria responsável por uma patrulha. Nessa patrulha também estava minha filha, então levamos barracas separadas. Foi a nossa sorte, porque o campo onde nós estávamos alagou. Então, o pessoal que era da região ficou sem barraca, tiveram que usar as barracas que eu levei de São Paulo para condicionar os jovens, que a minha patrulha tinha 2 paulistas e 8 crianças do Sul. Na minha patrulha tinham 10 jovens. Mesmo depois que nós trocamos de barraca, nós tivemos que sair do campo por ordem da equipe de segurança do evento, porque alguém disse que ia ter um tornado, alguma coisa desse tipo, e aí tiveram que tirar os jovens, né? Os sêniors ficaram, porque os sêniors estavam lá acampados e fizeram os abrigos, e o nosso campo onde nós estávamos, que já era praticamente um brejo, já não era mais um campo, era assim, não dava, a gente não sabia se a gente estava
andando, estava se afogando na lama. Então, a gente teve que ir para o galpão onde estava sendo feita a refeição. Aí tiveram que modificar toda a estrutura do local para receber os jovens, né? Do local onde que estava lá alagado. Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente tem que pensar e avaliar, né? Como o chefe falou, avaliar se dá ou se não dá para fazer, né? No caso, nós estávamos no sul, seria difícil, naquele instante, cancelarem o acampamento. Então, a melhor maneira que se achou foi levar os jovens para um local onde era o espaço onde estava sendo feito as refeições, né? Diminuir o espaço da cozinha e o espaço onde nós comeríamos, e à noite nós dormíamos lá. Daí nós acantonamos. Mas eu tenho essa regra 140 na mente. Quando eu vou para acampamento, eu levo coisas a mais, principalmente se eu for de carro. Eu levo coberta extra, porque jovem sempre esquece, porque deixa a barraca molhada, porque vai ficar sem toalha de banho. Então, o nosso carro, quando nós vamos, faz parte do acampamento. Se precisar, até de roupa, a gente leva, porque eu tenho 2 filhas, então elas sempre vão nos acampamentos, a gente acompanha, então a gente está sempre alerta com essa questão. Não conseguindo resolver, a gente liga para o pai, cancela, já tivemos que cancelar acampamento, porque a previsão era, o acampamento começaria de manhã e a chuva era tarde, aí resolvemos cancelar. Então, algumas atitudes a gente tem que sempre pensar nessa regra 140. Pode ser ruim para o jovem, mas é pior se a gente continuar na ideia inicial, né? Porque se der ruim, não vai dar ruim para o jovem, vai dar ruim para a gente. Vai dar ruim para o adulto, né? Porque, como o chefe mesmo falou, nós somos amigos até que não aconteça nada com meu filho. Né? Que aí aconteceu alguma coisa com o filho, aí o pai esquece, né? Que eram os amigos, né? Então, realmente a gente pensar na regra 140. Pensar e repensar, né? Todos os planos possíveis que a gente pode ter nas mangas para acontecer, se acontecer alguma coisa de errado, para que dê certo, para que não sobre para nenhum adulto voluntário. Né? Era esse questionamento. Exatamente, Graziela. Você vê que a 140 nem é o tema do nosso grupo, mas olha como ela está interligada, né? Como todas as unidades elas estão interligadas. É um elo da corrente. Você está perfeita na sua interpretação da regra 140. Quem mais? Chefe? Oi, Fernando. Opa, boa noite a todos. Eu coloquei no chat, mas é um tema que eu não vi abordar nos outros módulos, mas acho que aqui é até importante a gente, na questão da proteção, né? A inspeção de guio, né? Que a gente faz ali no final do acampamento para poder verificar as roupas, materiais, tudo que eles levaram, se isso está adequado ou não, né? A contribuir até para dar instruções de organização, do que trazer para o acampamento e tudo mais. Normalmente a gente vê acontecendo isso no final do acampamento, mas eu não tive ainda... não participei de nenhum acampamento em que os chefes, mas eu já ouvi falar que o chefe pode pedir para fazer a inspeção de guia, inclusive antes de embarcar, né, para uma viagem. Tá? Aí entra questões de segurança, tanto para o jovem quanto para o adulto, né? Porque a gente nunca sabe que o jovem pode levar embarcado nas coisas, né? Agora, a minha preocupação é o quanto, se isso, em algum momento, pode denotar alguma invasão de privacidade, dependendo da execução da inspeção de guia. A própria inspeção de guia, ela tem um procedimento de como ser realizada, né, Fernando? Correto. Então, as roupas íntimas, elas têm uma forma como elas devem ser colocadas. No caso das moças, os absorventes, o material íntimo que ela utiliza. Quem vai fazer a inspeção das moças é a chefe mulher, né? Então, a inspeção, eu acho que ela ser realizada no final do acampamento, qual seria a finalidade da inspeção no final do acampamento? Né? É meio, né, se tiver alguma coisa, já deu errado. Se era para ter alguma coisa ali que fosse prejudicial, já foi, né? Se tinha alguma coisa extra que era para ser consumida, já foi, né? Para ser distribuída. Então,
eu gosto dessa parte de fazer antes de embarcar, é meio delicado, porque a gente sempre embarca de madrugada, 5 horas da manhã, 6, né, dependendo para onde vai. Mas você pode fazer no primeiro dia, né, porque a gente tem, por um procedimento de segurança, a gente tem um porquê de chegar e já montar barracas, né? Então você não pode quebrar essa dinâmica, porque a gente tem que primeiro prover o acampamento para ele estar seguro. Mas depois você marca no primeiro, sempre o mais cedo possível, e tem que saber por que eu vou fazer a inspeção de guia. Para quê? Faça sempre essas perguntas, por quê e para quê? Né? Eu vi um grupo lá em Nárnia, né? Lá em Nárnia o pessoal ingressou com a tropa escoteira, né? E um menino de Nárnia, ele teve a feliz ideia de levar um galão de 5 litros de álcool, de combustível de carro. Não era álcool Zulu, não. Era o de combustível de carro. E na hora que estavam embarcando as coisas no ônibus, era um água-pote, era um pote desse de posto de gasolina, de 5 litros, né? E aí... vocês sabem aquela sigla IDM? Índice de dar meleca, né? A gente usa a palavra meleca, né? O IDM estava acima de 100% já, né? E, infelizmente, aconteceu o acidente, né? Álcool é uma coisa mágica ou mística, não sei, invisível, né? Você joga o álcool, o vapor do álcool, ele explode, ele inflama. Imagina você acender, né, uma fogueira com álcool, você joga ele assim, né, e o fogo do álcool ele é invisível, né, ele pode, dependendo do ar, da quantidade de oxigênio, tomar uma coloração, mas aquilo explodiu e pegou uma jovem, né? E aí? Né? Cadê a inspeção de guia? Né? O que aquele pote de 5 litros de álcool estava lá? E assim, muitos usaram, né? Porque às vezes era uma instrução de fogo, o jovem malandrão, né? Não sei se ia acender com perdeneira, com alguma coisa, ele falou, vou querer, né, acender o meu mais rápido que todos e distribuir um pouquinho para cada um lá, para acender a fogueira dele, para fazer o fogo rápido, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ficar vigilante, né? E a inspeção de nível, você sabe que você falou de... Quem que falou sobre a intimidade do que tem lá? Foi você, Fernando? Sim, a questão da invasão de privacidade, né? Invasão de... os padrões para não ter esse problema. Exato. Tem outras coisas que a gente não quer encontrar lá, né? Tem outras coisas que a gente não quer encontrar. E se você viu que algo é suspeito, você chama o jovem e fala, o que tem aqui? Né? Se você tiver desconfiado, né? Você quer conversar sobre isso ali, nunca na frente, nunca expondo a pessoa, né? Nunca expondo, mas se você desconfiou, se você já tem certeza que é alguma coisa, liga para os pais, né? Liga para os pais, não abre, não invade a privacidade, e se for um erro seu, se você desconfiou, você peça desculpas depois, né? Às vezes era um sonho de valsa e você achava que era uma coisa que provocasse outros sonhos, né? Delírios e viagens, né? E aí você chama os pais e aí depois comunica a direção do grupo, né? Para tomar as medidas adequadas nessas situações. É a forma que eu entendo, né? Eu não sou do formador, né? Estou dando a minha opinião como chefe da minha vivência singela que eu tenho no grupo. Obrigado, chefe. Nada. Mais alguém? Chefe, às vezes eu fico pensando comigo, por que na tropa escoteira, ao invés da barraca, eles não trocar o sistema de barraca? Em vez de ser aquela barraca coletiva, fazer igual o Tropa Sênior, barraca individual. Porque aí cada um cuida da sua barraca, leva para casa, sei lá.
cuida da sua barraca. É difícil não ir no acampamento que não dá problema, questão da barraca dos escoteiros. Não foi eu que rasguei, foi você. Então, eu penso um dia para diminuir bastante os problemas que aparecem em acampamento, era os escoteiros ser barraca individual. Então, mas aí eles já estão vivendo no mundo individual, né? Agora, isso a Juliana colocou aí, tá certa, Juliana. Eu não conheço aqui nos grupos que eu visualizo aqui em São Paulo esse negócio de barraca individual. Existe um porquê de ser em grupo, né? Faz parte da socialização, né? Eles têm que dividir. E quando dá essas brigas, quem rasgou, quem não rasgou, isso é super saudável. É desagradável, mas eles precisam passar por esses conflitos para encontrar a harmonia, né? Até na formação deles. Se a gente individualizar, né, vai cada um cuidar do seu umbigo, pensar no seu mundo, pensar na sua fome, na sua comida, aí vão fazer a sua própria comida, eu quero fazer miojo, não vão discutir mais cardápio, não vão ter... Né? O meu filho, ele é da tropa escoteira, ele ficou bravíssimo que o cardápio que ele propôs não foi aceito, né? E o outro patrulheiro que propôs o cardápio não foi na atividade, né? E aí eu tive que explicar para ele, você tem que aprender que há uma votação, né? Você não tem problema de alergia quanto àquilo, não era nada que impedisse você de comer, era só uma questão de paladar, e a maioria decidiu que tem que ser assim. E esse processo que é o educativo, né? Quando a gente deixa na mão deles a barraca, vai quebrar a vareta, vai rasgar, eles têm que aprender a ter cuidado, zelo, né? Pode falar, Camila. Não, eu acho, chefe, que a discussão está muito boa, mas a gente já se estendeu demais, né? Já estamos com 10h29. Olha, passou o tempo, a gente nem viu. Tá bom, se não... Quando o assunto está muito bom, a gente fica. Obrigado, Kátia, você é muito gentil. É verdade, porque, na verdade, é a prática do dia a dia, né? Onde a gente põe a nossa mão ali para queimar, põe o nosso rosto para levar o tapa, né? E esse formato que os formadores escolheram para o nosso curso foi muito, muito bem pensado, porque acho que não tem nada mais rico do que nós nos encontrarmos e trocarmos ideia entre nós, porque é quem vive o dia a dia lá na tropa, né? A teoria é muito bacana quando a gente assiste, né? Mas se a gente não vê como funciona, por exemplo, como o Juarez falou, lá na sênior da região dele, é barraca única. E aqui não existe esse negócio de barraca única. Já estão adaptando para um negócio que talvez saia um pouco dos objetivos, Juarez. Não é uma crítica, né? Mas eu vejo pelo programa que não deveria ser assim. Eles têm que aprender a dividir as coisas e não ficar sozinho, porque aí um vai comprar barraca melhor do que o outro, né? Um vai ter a barraca chique importada, o outro vai ter aquela chineca que quebra a vareta na primeira envergada que dá, né? Nossa, chefe, você falou um ponto verdade, porque nesse acampamento que eu fui no Campori, muitas barracas que estavam lá, assim, que eram grandes, cabiam até 8 jovens, com o vento virou um guarda-chuva. E eu que saí de São Paulo, levei barraca extra, ajudei o pessoal, porque quem está lá não pensou nessa possibilidade, né? Todo lado levou a barraca, mas aí não dava tempo de buscar no grupo e aquela improvisação toda. Então acontece muito isso mesmo. E o que o chefe Juarez colocou, talvez seja o bivac, né, que a sênior faz, cada um tem que fazer o seu, talvez ele tenha confundido a nomenclatura, ou sim. Na região dele já estão adaptando essa realidade que dormir na barraca para nós ainda vai demorar um pouco, né? O que eu vi na região de São Paulo é que nós podemos fazer acampamento, desde que seja cada um na sua barraca, ou fazer um bivac, né?
Talvez caminhemos para esta realidade nova, né? Talvez por causa do isolamento surja uma nova, né, um novo cenário. Mas teve uma situação interessante no acampamento nosso, que foram 11 meninos e uma menina, né? E o acampamento era bivac. E essa menina ficou sozinha no bivac, e uma chefe mulher teve que ficar a noite inteira lá, né, fazendo a proteção do bivac da menina, né? Ô, chefe, só para rapidinho, aqui a tropa sênior, tá? Não é a tropa escoteira. Eu sou do ramo escoteiro, mas o meu filho é da tropa sênior. Todos os jovens da tropa sênior, cada um ganhou uma barraca do grupo. Inclusive a barraca do meu filho fica em casa. Ele pegou ela 0, tiraram da loja e entregaram para ele. Então ele tem que manter a barraca em condições. Uhum. Então, cada elemento da tropa sênior aqui tem uma barraca. Da onde o senhor é, chefe Juarez? Paulínia. Paulínia? É muito chique, hein? Olha, eu falo para o senhor, eu tenho isso em mente. Se um dia eu me tornar presidente aqui do grupo, eu quero vender essa ideia de ter cada jovem ter sua barraca. O grupo vai comprar a barraca e dar para o jovem. Eu acho melhor do que coletivo. Eu sou contra esse coletivo. Eu acho que dá mais problema do que... É porque as pessoas não costumam mensurar os problemas que dão em barraca coletiva. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, chefe Juarez. E caso o jovem que esteja sozinho na barraca leve alguma coisa que não deva levar e não foi feita a inspeção de escoteira diz que ou se ele... A lei escoteira diz que o escoteiro ele não pode mentir, né? Ele tem que ser leal, né? Então, ele não pode levar nada, né? Mas ser humano, o escoteiro, né? Mas o Não ser humano é uma coisa deveria, maravilhosa, né? Não deveria, por isso a inspeção de guio quando a gente chega no acampamento, porque a gente, como o chefe colocou o sonho de valsa, mas às vezes o jovem leva um medicamento e a gente não está sabendo, né? Porque às vezes até uma dipirona é um medicamento que não deve estar lá sem o conhecimento do adulto. Então, é importante a inspeção, sim, porque o jovem vai falar assim, mas eu estou acostumado. Beleza, está acostumado. Vai que, no acampamento, esse jovem tem uma dor de cabeça, tomou uma dipirona, passa mal. O pai não vai nem querer saber. Né? E se esse jovem tiver uma reação alérgica... Olha, nós aqui... Nós somos não é que nós somos diferenciados, nós aplicamos por exemplo, quando nós vamos para o acampamento, nós levamos um enfermeiro, nós temos o nosso kit de primeiros socorros, os pais têm que mandar ficha médica, o remédio é entregue para a enfermeira no acampamento, ela que vai fazer a dosagem para o jovem, e se ele está com dor de cabeça, ela, por experiência, ela vai conversar com esse jovem, vai entrar em contato com os pais, né? E, olha, posso passar de pirona? Não posso? Não, então nós fazemos isso. Eu não sei se isso é luxo, mas nós fazemos isso. O chefe Juarez, a chefe Juliana, ela fez uma observação aqui que ela escreveu assim, ó, chefe, o método escoteiro é trabalho em equipe, e um protege o outro e com certeza estão perdendo um convívio maravilhoso, né? De fato, nosso sistema é sistema de patrulha, sistema de equipe, existe um porquê de ser dessa forma, de ter sido organizado dessa maneira, né? E uma coisa que funciona assim há mais de 100 anos e veio funcionando, deve ter um porquê, né? Então, assim, não é o tema, essa forma de barracas, eu não vou saber me aprofundar no assunto, né? O nosso tema era outro, mas eu acredito que é um equívoco, assim, pensar que o jovem fica isolado. A gente sabe que conviver tem problema. Até um casal, né? Marido e mulher tem seus problemas, né? E existem aqueles que dormem em quartos separados e o casamento dura 70 anos, né? E existem aqueles que moram num quarto único e também duram 70 anos.
Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, com as coisas que gostam, que não gostam. Né? Fala, Ju. Então, eu penso assim, né? Eu parto do princípio que quando muitas pessoas estão falando sobre um determinado assunto em concordância, né? E uma única pessoa está contrária a isso, e seria bom, tipo, levar uma reflexão, né? Sobre tudo que a gente está aprendendo no curso e se de fato vai de encontro, né? Com os objetivos escoteiros, né? Porque o fato de ter condições para comprar materiais não significa que precisa ser diferente dos outros. Pode comprar um excelente material e continuar aplicando o método como todo mundo, né? Você não precisa mudar o método escoteiro por esse motivo. Eu acho excelente vocês terem uma estrutura muito boa no grupo, poder levar enfermeira e tudo mais. Mas esse trabalho em equipe, me desculpa, mas eles não estão sabendo tudo que eles estão perdendo. Vai deixar de ter vivências que eles nunca saberão, né, o que é uma vivência dentro ali da barraca, você no perrengue, seu amigo ali vai te consolar, e ele vai perder isso, né? Isso é o que acontece no movimento escoteiro, é a mágica, né? Escoteiro é mágico, e o acampamento muda totalmente a visão do jovem, né? Porque você vai estar convivendo, né, com pessoas diferentes de você, o cara que ronca, o cara que tem chulé, o cara que é sonâmbulo, e você vai ter que conviver com um grupo de pessoas diferentes de você. Se você se isolar, você não está convivendo com ninguém, né? Então, aí perde um pouco o princípio, né, do movimento. A Juliana tocou no chulé, e eu pensei naquele cara que tem medo, naquela menina que tem medo, está dormindo em casa, fora de casa pela primeira, segunda vez, sei lá, ou até a primeira vez sozinho numa barraca, né? Vai ouvir um barulho à noite, né? Um bicho, alguma coisa. Essa pessoa com medo vai superar esse medo? Vai procurar quem, né? Chefe, posso falar uma coisinha? Pode. Regra 142 do nosso POR, a Bíblia do Escoteiro. Letra I. As barracas dos membros juvenis devem acomodar no mínimo 3 membros juvenis. Recomenda-se que as barracas comportem toda uma patrulha, nos ramos escoteiro e sênior. No caso de patrulhas mistas, observar a separação por sexo. Matou. O que tiver fora disso... Tá fora. Tá fora. Quando eu fui fazer meu curso... o preliminar, aí eu caí num grupo, tinha chefe de Indaiatuba, chefe de Campinas, chefe de Paulínia, só que eu avisei, eu falei assim para todo mundo, gente, eu ronco demais. Aí, inclusive, eu fui falar com o coordenador se eu poderia dormir fora da barraca, porque eu roncava demais. Aí os membros da minha patrulha falaram, não se preocupa não, sem problema. Tá? Bom, eu fui dormir. Nós fomos dormir, né? Eu acordei 5h30 da manhã, só estava eu dentro da barraca. Aí eu fiquei chateado, sabe? Então eu fiquei chateado. Eu peguei e falei, poxa, eu avisei ele. E eles concordaram em dormir na barraca, agora não tem ninguém. Aí eu fui atrás dele. Um foi dormir no carro dele, não perguntou para ninguém se podia. Simplesmente ele foi no estacionamento, achou o carro dele, foi dormir no carro. O outro foi dormir em outra barraca de outra patrulha. Aí, quando eles chegaram, eu falei, mas o que aconteceu? Eles falaram, cara, é impossível dormir com você, cara. Você ronca demais. Nossa, e eu fiquei chateado. Então, por isso, que nem a chefe falou, questão de relacionamento. É quem ronca, quem tem chulé. Então, chefe Juarez, mas aí, o que a chefe Kátia falou é a relação às regras para membros juvenis. Não, eu né? dei um exemplo. Nós, chefes, podemos dormir sozinhos. Né? Geralmente eu vejo os chefes dormindo em barracas individuais, dormindo no carro. Isso pode. Não, chefe. Não, nesse treinamento que eu fiz, não podia.
Era como a gente fosse o escoteiro. Ah, sim, mas aí a gente tem que viver o que eles vivem para a gente saber o que eles passam, né? Todo mundo dormia na mesma barraca que eu estava, mas só que 5h30 da manhã eu acordei, não tinha um dentro da barraca. O chefe pode ter certeza que esses seus colegas estão contando essa história até hoje. Até hoje. E se divertindo muito. Inclusive, eu vou em acampamento e encontro um, ô chefe, você não está roncando daquele jeito, não. Você vai acordar os meninos. Não, eu tô. Vamos pensar que tem urso no acampamento. Fala, Fernandão. Chefe Celso, Fernando quer falar, depois a gente encerra. Opa, chefe, só contribuir com a experiência que a gente teve também, quando a gente fala da patrulha, dos jovens, né, vivenciando aí a patrulha e dormindo na mesma barraca, a gente teve experiência com os jovens com necessidades especiais também, né? E a gente lembra de um jovem, fantástico jovem que tem síndrome de Down, e a mãe falava, não, mas ele nunca dormiu fora, tal. Na primeira noite, ele se divertiu tanto no acampamento, mas se divertiu tanto, que a hora que ele entrou na barraca ali com os jovens, para ele ali foi o canto seguro. Então, ele já começou a acostumar ali, no início os jovens, né, às vezes, empurra daqui um pouquinho, de lá, mas depois eles fizeram uma amizade, e assim, para a gente tudo dentro da normalidade, não só essa necessidade, mas outros jovens que a gente teve também, e dentro de uma normalidade total. Olha que bonito isso, Fernando. Nossa, que bom que você compartilhou uma experiência dessa. Ele foi lis de ouro, tá, chefe? Ah, isso é de chorar, cara, porque é aquilo que eu falei agora há pouco, né? O objetivo nosso é levar esses jovens a esses distintivos máximos, né? Porque é certeza que ele cumpriu todo o programa, né? E com inclusão. Eu fico imaginando um jovem que seja cego, autista, com espectro autista, esse que tem síndrome de Down, e ele estar dentro da barraca, porque eu conheço bem, eu tenho uma irmã com necessidades especiais também, né? E eu conheço bem esse universo. E o sentimento de pertencimento a um grupo, para eles, vale mais do que a fortuna do Bill Gates. Ele está dentro daquela barraca ali, com um cara que ronca, com chulé, que solta pum, para ele aquilo é a coisa mais gostosa do universo. Porque o que ele não suporta é ele ser tratado como Down, como excluído, isolado, você não pode isso, você não pode aquilo, né? E por isso que as leis mudaram, né? Hoje eles, com todas as limitações que têm, eles né, vão ficar aonde é a faixa etária deles, com o grupo deles. Isso é a coisa mais linda. Que bom que você compartilhou esse exemplo. Eu tô louco para ter essas experiências, viu? Muito legal. Ele, quando foi monitor, chefe, você não imagina que maravilha que era. Como ele colocava a ordem ali na patrulha dele, como ele exigia que eles fizessem as coisas certas. Foi fantástico. Maravilha. Mais alguém? A gente vai para o encerramento. Então vamos para a nossa bandeira. Atenção, patrulha firmes. Saudação à bandeira. Descansar. À vontade. Eu quero agradecer demais a todos que participaram. Juarez, gostei de ver esse exemplo de Paulínia, você contar essa visão de vocês. Dentro do que você contou, é como o tema do filme que eu trouxe, Aos Teus Olhos. Então, aos meus olhos, e dos chefes podem parecer esquisito, aos chefes de vocês podem estar achando que a melhor coisa é a barraca ser individual para os sêniors, né? Não tem problema, isso aí é uma coisa que tem que conversar com o pessoal da região, da diretoria, olhar no curso, como a gente está estudando aqui, como é que foi? Foi a Kátia? A Kátia trouxe a resposta, né, que os membros juvenis têm que ter essa barraca com no mínimo 3, né? A resposta está aqui dentro do nosso próprio programa aqui do capítulo 15. Gostei do exemplo do Fernando, de todos vocês que contribuíram, muito obrigado. Espero ver todos no domingo, né, na nossa encerramento, e dizer que a coisa mais rica que tem é nós sermos desse time, né, de estar pensando
nos nossos jovens, né? Não é mais nos nossos filhos. Quando a gente entrou para o movimento, muitos entraram para trazer os filhos, né? Alguns já vêm desde membro juvenil, né? Eu, no meu caso, eu trouxe meu filho Lobinho, que agora é escoteiro, tem outro Lobinho, e aí a gente vê que aquele nosso amor pelos dois, pelos nossos filhos, ele se ampliou para todos os jovens. E quando eu conheço um exemplo de Paulínia, de Fortaleza, de Manaus, de Minas Gerais, né? Saber que eu não estou sozinho, né? Como voluntário, saber que tem todos vocês, né? Para dividir essa missão de educar os jovens do nosso país, é uma coisa que me deixa muito feliz e renova minhas forças, porque eu também fico cansado, eu também trabalho, também tenho 1000 problemas, eu também tenho dificuldade de fazer, mexer com a internet, essas coisas, mas nós estamos aí para nos apoiar, né? Enquanto tiver segurança para os nossos jovens, enquanto estivermos respeitando aqui o capítulo 15, está tudo bem, né? Vamos aprender e ainda tem um avançado para a gente, né, aperfeiçoar o nosso conhecimento e a prática do dia a dia, quando voltar nos sábados, aí a gente puder colocar o pé no barro, né, tomar aquela chuva que alaga a barraca, né, e aí a gente vai ver como vai resolver essas situações inesperadas, porque são elas que preenchem a história. É o cara que ronca, é a barraca que rasga, é o arroz que fica cru, é a comida que cai no chão, né? Todos esses perrengues são aprendizados, né? Um escotismo sem perrengue não é escotismo, né? Se tudo funcionar perfeitamente, a gente está criando orquídeas em estufas, né? Você compra ela bonita no supermercado, quando traz para casa, passa 2 dias, ela murcha, perde aquele brilho, o viço dela. Então, menos cuidados desnecessários e mais cuidados indispensáveis, né? Obrigado a cada um de vocês, tenham todos uma bela noite, né? E eu peço só para o meu grupo que mantenha, quando todos saírem, que a gente faça o nosso feedback aqui da nossa reunião. Chefes, boa noite a todos, muito obrigado. Quem não colocou o nome aí de participante, coloca aí no chat para a gente colocar lá, lançar no nosso... Chefe, você quer tirar uma foto do pessoal? Foto de encerramento? Quem puder dar um print aí. Eu não sei fazer. Então, quem souber, se habilite. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Bom, print screen? Isso. Alguém consegue? Não consegui aqui. Chefe Luciano, obrigado por ter acompanhado até agora. Tô aqui só na tocaia. Ai, que medo. Olha, isso não vale, não foi na minha tarefa. Você acha que eu não vi a sua tarefa, é diferente. Você viu depois, chefe. Lá ontem você não estava, sacanagem isso. Ele não estava como o Luciano Trindade, ele tem vários perfis. Quem que você acha que é o oráculo? Esses caras estranhos. Quem conseguiu tirar foto, mandou aí para nós aí no grupo. No grupo? Mas eu vou encerrar aqui a live, gente. Muito obrigada, viu? Eu já mando no grupo geral, né? Por favor, manda no geral. Tá obrigado, Fernandão. Boa noite. Eu já envio. Boa noite, sempre alerta e bons ventos, gente. Boa noite. Boa noite, chefe. Boa noite. A Gisele. Cadê? A Camila saiu? Mas vocês gostam de falar, hein? Acho que foi a live mais comprida do curso. Era a última, né? O pessoal, você vê que tá com aquele saudosismo de não entregar o curso, né? Não terminar. Mas vocês fecharam com chave de ouro, viu? Parabéns. Inclusive, obrigado, Luciano. Essa questão da barraca aí é uma questão que sempre gera discussão, né? Porque o pessoal tem medo assim de coisas estranhas que possam ocorrer à noite nas barracas. Mas se o chefe escoteiro, o chefe sênior é um chefe eficiente, a única coisa que os jovens querem no final do dia é dormir. Eles não têm cabeça para qualquer outra coisa, eles estão tão cansados que do jeito que eles caem, eles ficam, né? E esse ponto que vocês ressaltaram aí da vida em equipe é muito importante, né? Então,
embora possa ser conveniente que os jovens tenham barracas individuais, né? É até uma preocupação a menos para o grupo, né? Todo mundo leva barraca para casa, não coopera justamente para o trabalho em sistema de equipes, né? Então, é uma experiência, uma vivência muito interessante, né? Esse momento à noite deles se ajeitarem, de cada um encontrar seu lugar, de conversarem, de tentarem levar contrabandos, né? É toda uma experiência que vai compor no desenvolvimento deles, né? Quando a gente os isola em barracas individuais, se perde, né? Esse momento. Então, realmente não é recomendável. E os escoteiros do Brasil recomendam mais de 3 na barraca, né? Justamente porque se na eventualidade de haver um casal, né? Mais pessoas, eles ficariam aí constrangidos de tentar fazer alguma coisa diferente, né? Basicamente isso, mas vocês acertaram aí, pegaram, nem precisei falar nada, vocês já sacaram qual era o ponto aí nesse tópico, né? Parabéns, não. Na hora que o tiro vem, a gente fica olhando a direção que foi disparado, né? Mas ainda bem que deu para observar que estava dentro do nosso módulo mesmo, né? A resposta. É isso aí. Porque começou a usar outro módulo de segurança, né? Que é o anterior, mas na verdade a resposta estava ali. A Kátia, né? Foi muito assertiva, porque ela não está com a visão que a gente está de dominar a apresentação, né? Na verdade. E o Juarez estava até agora há pouco aqui ouvindo o que você estava falando, né? Na verdade, eu tomei um susto de achar que um grupo consegue dar acesso às barracas assim, dentro da possibilidade que tem um grupo escoteiro, né? E aí você perde totalmente o sentido, né? Você começa a criar jovens de estufa, como eu falei, né? Porque o contrabando, né? Que a gente fala contrabando, mas é a história que vai para a vida inteira. A gente levou o salgadinho escondido. A gente levou aquilo, né? Nós participamos lá de um acampamento coletivo que teve um jogo noturno e o chefe só dava a senha para conseguir a pista se alguém trouxesse um chocolate para ele, né? E aí os puros, né? Os lobinhos, que não levaram e foram na cozinha e pediu uma bolacha de chocolate e encheu o saco de todos os pais de apoio que estavam na cozinha. E cadê? Eu quero chocolate. E os malandrões da cena, tudo, ia lá e levava a barra de chocolate para o chefe e conseguia a senha. Quando teve a reunião à noite do feedback da chefia, nossa, o que comemos de chocolate? Tinha mais de 15 barras. Que beleza. E essas coisas são um sarro, né? Entre eles mesmos, né? Eles levam na expectativa de que alguém pegue, às vezes. Exatamente. Eles querem ter o sentimento de culpa, né? De estar fazendo escondido, né? E ao mesmo tempo, quando pega, a gente confisca e depois devolve para eles comerem no ônibus, né? Mas eu gostei, viu, Luciano? Obrigado por... Não sei como que foi o sorteio desse assunto, né? Mas é um assunto que leva bem... ele é curto, mas ele é muito presente no dia a dia. Todos os temas têm uma razão de ser, né? Como tudo no escotismo, né? Ou eles são, no caso dessa aqui específica, né? Item do ciclo de vida do adulto no nível intermediário, alguns temas do nível avançado, alguns temas realmente que são polêmicos, né, que principalmente chefes que têm pouco tempo de movimento não sabem como lidar, né, como é o caso da outra live que nós tivemos hoje, né? Do namoro? Isso, namoro, amizade, né? Os piores casos são quando tem o escotista, né, e que quer ter um relacionamento amoroso com um membro juvenil, né? É um campo muito delicado aí, né? E é bom que a gente reflita nessas coisas para, na eventualidade de acontecer, o que a gente faz, né? Não ficar vendido na história, né? Então, todos os temas, de certa forma, trabalharam aí, né? Ou algum item que deve ser cumprido para integralizar aí, né, o nível intermediário, ou coisas que já são requisitos que vão ser cumpridos para o nível avançado. E aí, cada um dos cursantes, depois, né, quando tiver a conversa com o seu APF, vai falar, né? Isso daqui a gente discutiu, aquilo, né, foi comentado, e de repente já vai apressando aí, acelerando o fechamento dos níveis, né?
Você conhecia esse filme que eu passei, Luciano? Eu conhecia, eu não lembrava o nome do filme. Depois, quando você falou, eu me lembrei. Mas Você achou pertinente? bastante, né? E o uso do cinema, né, como ferramenta de ensino é muito interessante, né? Porque você sai da dureza da palavra, né? E os jovens e os adultos têm esse exercício de empatia, né? Então é muito bacana. Né? Tem filmes adequados para esse tema, tem outros relacionados à questão do bullying, né? Tem muita filmografia aí que a gente pode utilizar. Eu vou depois divulgar lá no grupão o link desse filme, até porque tem uma grande parte que não pôde participar da live, mas eu acho interessante o jovem não chefe ter essa visão do filme, porque nós estamos ali como vidraça muito exposto a situações que são irreversíveis até. E muitas desses temas, né, é para provocar justamente essa reflexão, né? Que muitas vezes coisas que nos parecem ser muito simples, né, ou muito impossíveis, são aquelas que a gente que se vê no meio delas, né? Então é bacana a gente já ter isso no radar, né? Inclusive porque vocês também, se já não o fazem, vocês vão começar a assessorar outras pessoas. E elas virão justamente com esse tipo de dúvidas. E aí o que você fala, né? Então você vai passando por esse processo de aprendizagem justamente para vocês orientarem os próximos que virão no caminho. É isso mesmo. Começa a passar os estagiários nas sessões agora e a pior coisa é você ser um estagiário e ninguém te orientar em nada, né? Você só ficar observando, às vezes você não consegue, né, aprender muita coisa só observando. Você precisa ter aquele chefe que queira ser um APF, assim, para, olha, cara, observe esse ponto, fica atento a essa postura, né? E ao longo dessa semana, vocês querendo ou não, vocês foram os formadores, né? A gente que estava na plateia aqui que aprendeu com o que vocês apresentaram, né? Seria muito exaustivo, né? Deixar apenas para a equipe de formação dar uma opinião como ninguém é dono da verdade, né? Eu acho que todos os que estão aqui têm a sua vivência, têm a sua experiência, têm a sua contribuição e a gente quis valorizar essa participação de vocês, né? Até porque a gente está num curso virtual, não dá para fazer aquela conversa ao redor do fogo, tomando um chá, né? Então foi o meio que a gente encontrou de vocês também se apresentarem, serem conhecidos pelos demais, falarem as suas opiniões. Eu achei que foi muito, muito rico. E é uma coisa que provavelmente é inédita, né? Nas outras iniciativas de formação não existe esse tipo de momento com a intensidade que nós vivenciamos nesse curso. Não, esse formato foi muito assertivo. Vocês estão de parabéns em ter pensado assim, porque o verdadeiro formador é aquele que está formando o próximo formador, né? Porque não vão ficar todos para sempre. A gente precisa formar muita gente, né? Muitos chefes que estejam capacitados para assumir as missões. Exatamente. Existe uma vontade da instituição de descentralizar a formação, né? Então, fazer a formação mais distrital, ou fazer comunidades de aprendizagem que reúnem pessoas mais próximas, né? Então, está bem no espírito do que deveria ser, né? Alguma coisa mais micro, né? Esse momento, obviamente, que é interessante a gente conhecer gente de todo o país, né? Ver outras realidades, assim, muito diferentes da nossa, né? Isso só nos faz pensar, né, o quão o escotismo é um negócio grande, né? Uma dimensão assim muito maior do que a gente vê no nosso universo do grupo escoteiro, né? Mas também é interessante depois que esses momentos sejam replicados nos grupos, né, mais próximos, com pessoas aos quais a gente convive mais proximamente. Até para evitar de quando você vai fazer uma visita num grupo escoteiro, ou tem uma atividade distrital, né, uma atividade intragrupos, existe uma estranheza, né? Todo mundo acaba estando um pouco alinhado também. Então é bom que vocês assumam, né, iniciativas formativas nas comunidades onde vocês estão. É igual o chefe estava comentando, né?
que ele foi fazer um curso e ele teve que viver a vida como se fosse um jovem, né? Teve que ficar dentro da barraca como se fosse um jovem, né? Eu falei assim, né? É isso mesmo, né? A gente tem que fazer o grito de patrulha, tem que fazer a bandeirola, tem que dormir, né? Tem que passar por todo o perrengue do jovem, né? E como que você pode pensar numa coisa que não seja assim? A simulação é uma técnica muito útil, né? Não só no escotismo, quanto no trabalho, né? Embora o adulto ele tenha capacidade de abstração, né? A gente não precisa vivenciar tudo para saber como deve ser feito, né? E quando a gente começou aqui a fazer a live, né? A gente estava todo mundo, nossa, eu não sei fazer, mexer com internet, eu não sei. Mas como que é o jovem quando tem o Joti, né? O Joti, você põe tudo lá para o computador, eles também não sabem mexer, não sabem mexer com PowerPoint, não sabem mexer com filmadora, e eles vão se virando, né? Mal e mal vai saindo as atividades, é o não saber que vai sendo rompendo, né? Essa coisa do aprender fazendo e vai ficar perfeito? Não vai. Só que, por exemplo, aqui a Gisele Zacarias, que está aqui no canto do vídeo, ela não está podendo falar que ela está sem áudio, que ela está, acho que, acompanhando a mãe dela no hospital. É a mãe ou é a sogra? Né? E ela fez esses slides sem saber nada, de uma forma tão rica, né? A Camila estava nervosa, né? Perdeu o nervosismo, não foi, Camila? Camila, acorda. Vai ver que ela foi fazer alguma coisa. Pode ser. Mas isso que a gente oferece semanalmente para os jovens, normalmente eles têm essa mesma sensação que vocês tiveram hoje, né? Quando o chefe pega e fala, vocês vão pegar, vão subir ali, vão fazer aquilo, vão fazer isso, né? A sensação que eles têm é, será que eu consigo, né? Será que vai dar certo, né? Então, o medo do novo, né? É uma coisa meio que permanente no movimento escoteiro. E é aí que a gente começa a formar, né, o caráter do jovem, né, que ele começa a ver o novo como um desafio, não como uma situação a ser evitada por medo, né? E isso faz muita diferença no que a gente entrega no final do que a gente oferece para os jovens. Ari, de onde você é, Ari? Oi, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Oh, que alegria! Faço parte do grupo de escoteiro Nossa Senhora de Fátima, daqui do Natal. É na capital mesmo? Isso mesmo, da capital, na zona norte de Natal. Que bom. Depois vocês sabem que as equipes têm que se reunir presencialmente depois da pandemia, né? Vocês vão dar seu jeito aí. O Ari não é da nossa equipe. Mas ele entra como Mas estou aqui aprendendo. mascote aí, só para garantir a viagem para Natal. Né? Mas se ele me levar lá no Morro do Careca, eu vou. Não pode subir no Morro do Careca. Não pode mais? Não pode não está podendo. Viu? Devastou muito lá? Hã? É para regenerar lá o que foi devastado? Isso, afirmativo. Viu? Devido à degradação, aí o governo proibiu a subida, né? Porque estava descendo o morro. Nossa. Viu? O careca estava careca mesmo. Mas em compensação, tem aqui Genipabu, que é permitido. Mas lá também. Não é igual o Morro do Careca, mas você sobe, aí já tem a opção de ver os dromedários, né? Os camelos. Subiu, vê os camelos, visita, dá uma volta de camelo, viu? Olha só. Qualquer dia quiserem vir visitar Natal, sejam bem-vindos. Oi, chefe, você tá me ouvindo? Chefe Ari. Oi. Eu ia para Natal para ver a família Schumann e eles decidiram não passar mais por aí. Eu fiquei tão triste. Oh. O pessoal do Grande Jogo Naval ia sair daqui para acompanhá-los lá na visitação, mas eles não vão passar mais por aí, não. Sim. Mas por quê? Eles mudaram a rota. Aí eles divulgaram a rota, vão para Salvador, vão passar por Fernando de Noronha e vão subir para Cancún. Ah, tá. Não sabe o que perderam, viu? As praias maravilhosas que nós temos aqui em Natal. Se vocês olharem
da Zona Norte à Zona Sul, só praia bonita. Touros, tourinhos, até Pipa, né? Pitangui, Maxaranguape. Tem a Baía Formosa, né? Que nós temos agora um campeão olímpico. Ah, né? é de Natal? É verdade. Isso. É verdade, olha só. Nós temos o campeão olímpico, nosso orgulho. O Ítalo, né? Ítalo, isso mesmo. Maravilha. Você estava falando do Morro do Careca, ali em Pipa, onde tem as falésias ali, também interditaram lá, porque recentemente teve um acidente lá, né? Foi. Teve um acidente lá com uma família, né? Infelizmente. Chegou a falecer, até um bebezinho. Viu? Você sabe que desde a primeira vez